Para Três Irmãos ali começou em 1976, né? Daí jogaram, através de uma loteria esportiva, conseguiram comprar ali. Eram 4 pessoas, né? 2 irmãos e o Alvir, que era dentista ali, e o Miquelão, né? E os 2 irmãos eram meu marido, o Milton Trey, e o Danilo Trey, né? E depois ele entrou de sócio o Silvio Trey também, né? E daí foram trabalhando há alguns anos, né? Daí o Silvio Trey vendeu para o meu cunhado, Osvaldo dos Santos. O Silvio foi morar para o Paraná, né? Marmeleiro. E daí continuou eles 3 trabalhando. Os 2 irmãos e o Osvaldo dos Santos, que era meu cunhado, né? E foi há alguns tempos eles trabalharam, né? Juntos, né? Depois o Silvio, o Danilo vendeu pro... Não, o Osvaldo dos Santos faleceu em 2010, eu acho, 2007. Né? 2007. Sim, e daí ficou meu marido sozinho durante esses anos depois. Sou criado na Volta do Maurício, com muito orgulho. E falar da Volta do Maurício e não falar do Bar Três Irmãos, não se fala da Volta do Maurício. É um ambiente que todo mundo se sentia bem, um ambiente que cultivava os fregueses, assim, que eram bem assíduos, batiam cartão, na verdade, e assim, sempre num ambiente bem familiar. Passou muita gente aqui, desde pais, avós, hoje em dia, até há pouco tempo atrás aí passou os filhos desses clientes. E eu falo porque com toda certeza que eu fui morador aqui, sou filho de um ex-proprietário e assim me criei aqui, tenho muito orgulho, aprendi a jogar sinuca aqui, fiz muita amizade, cultivei muitas amizades, desde pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, tinha cancha de bocha, a gente fazia várias promoções. Desde 77 eu conheço o bar aqui que a gente frequentava. Em 79 nós fizemos um time de bocha com o pessoal aqui do redor. Até inclusive, eu acho que vivo ainda dos times de bocha deve ter 1, 2 ainda, 2, 3, acho que é ainda. E o restante acho que faleceram tudo. E aí nós fazíamos festas aqui embaixo. Tinha churrasqueira toda ali, nós jogávamos bocha. Começava às vezes 4, 5 da tarde, nós ia até 10, 11, meia-noite, 1 hora, não tinha hora para parar. Na época daí fomos até com o time uns 30 anos, não, 20, 25 anos acho que nós tínhamos de bocha aqui. E nós éramos companheiros todos aqui, até o patrão que era daqui, o Milton, ele era companheiro. Nós saíamos jogar bocha fora, nós tínhamos aquele grupo de uns 10, 12. Nós saíamos fora, a turma vinha aqui, e nós fazíamos aquelas festas. Tomava nossos goles, depois cada um ia para o seu recanto. Mas era muito bom. Depois o Milton era um baita de uma pessoa, porque ele era amigo de todo mundo. Quem chegava aí, não saía daqui sem... Porque ele não era um cara fechado, ele era um cara aberto. Ele gostava da brincadeira, mexer com um, mexer com o outro. E, infelizmente, o que aconteceu agora, parou tudo, né? Faleceu. E aí parou os nossos encontros. Mas nós estamos ainda por aí, a gente acha estranho quando passa aqui na frente quase todo dia, porque a gente era acostumado todo dia a chegar, né? E aí acabou o nosso golinho do dia a dia. Mas vamos fazer o quê? A vida é assim tem que continuar, né? E eu lembro bem que o meu irmão, Silério, ele ia apostar os cartão, né? Que eles faziam um bolãozinho, né? E eu me lembro bem que num dos jogos, o meu irmão mudou um jogo, né? E quando nós estávamos conferindo de noite em casa, eu morava ali embaixo,
o pai disse bem assim, fizemos 12 pontos. Daí o Silério disse, não pai, nós fizemos 13. Eu mudei o jogo por conta dele mesmo, né? E acertaram. E daí foi só alegria, né? Quando se reuniram os 4 sócios, ainda... Eu me lembro que o falecido Alvir deu para o Silério um rádio, 2 deck, AM, FM, que na época era top, né? O Miquelão lá em cima deu um relógio para o Silério. E o tio Milton e o pai, não sei se algum deu uma poupança para ele e o outro não sei o que, mas foi legal, né? Então, sou filho do seu Milton, que era proprietário do bar Três Irmãos aqui. Ele iniciou junto no início do bar e foi o que encerrou também as atividades aqui. Nesse período aí teve sócios que foi meu tio, o seu Osvaldo, o tio Silvio também, hoje todos falecidos, o tio Danilo. E a minha infância praticamente foi toda em torno do bar. A gente morava aqui perto, então, e eu me recordo que toda tarde, final da tarde, eu descia para buscar pão, né? Eu descia, pegava pão e voltava para casa, mas todo dia dava um jeitinho de passar aqui. E também através aqui do pai, eu tive meu primeiro emprego, né? Através do relacionamento do bar, que eu comecei a trabalhar em 1996, mas eu sei que o bar aqui era tudo pro pai. Ele vinha de segunda a segunda, fechava, no começo assim ele nunca fechava, era de segunda a segunda. Aí ele começou a fechar nos domingos à tarde, mas ele não conseguia ficar em casa. De tarde ele tinha que descer aqui, pelo menos para... Ele dava desculpa de ajeitar o freezer para segunda-feira e tal, mas ele não conseguia ficar um dia sem vir no bar. Então acho que aqui ele desenhou toda a história dele, toda a vida dele, e era tudo para ele. E através do bar também ele conseguiu educar todos os filhos e nunca faltou nada para nós. E com certeza se ele estivesse aqui hoje ainda, ele estaria sentado aqui, seria o primeiro a chegar de manhã cedo, o último a sair. Ele não media esforço para abrir o bar, até para ele ficar em casa de meio-dia um pouco mais, tirar uma siesta, demorou anos para ele fazer isso. Agora nos últimos anos aí ele começou a ficar um pouquinho mais em casa de tarde, dormir um pouquinho antes de descer, mas senão às vezes nem almoçar ele não ia para deixar o bar aberto, porque tinha os amigos que passavam aqui na hora do almoço e tal. E sempre cheio, e não clientes, mas eram amigos mesmo, né? Então sempre com os clientes dele, praticamente todos eram muito amigos do peito, assim, ele sempre levava todo mundo em primeiro lugar, assim. Eu vim lá do interior há 20 anos e o primeiro boteco que eu achei foi aqui, não saí mais daqui. Eu fiz amizade, conhecia todo mundo aqui e o homem, finalmente, ele era gente boa mesmo. Ele sabia agradar os freguês dele. Nunca teve meia palavra de um contra o outro. Porque o homem sempre servia, era para ajudar. Aqui o que dependia desde o troco aqui para os motoristas do ônibus aí, vinha aqui no Milton, ele tinha. No bar, aí no outro bar, no mercado, o Milton socorria todo mundo. Mas olha, desde 1 litro vazio, se o pessoal parava aqui que tinha que levar uma gasolina para casa, podia ir no Milton, que o Milton tinha. O que ele ajudava e ele não dizia que não. Ele vendia as coisas da colônia pro pessoal, não cobrava nada. Ele pagava R$5 na época, uma dúzia de ovo, e vendia por 5, e ainda tinha que dar sacolinha. O Milton, para a gente aqui, é um vizinho maravilhoso, uma pessoa que sempre estava do nosso lado, não só ele também, como todos os que frequentavam o estabelecimento dele, a família também, né? São pessoas maravilhosas. E o meu nome é um pouquinho difícil de comentar, e ele chegava no mercado, ele dizia assim, Zélis, né? Eu quero um pão, eu vejo bem rapidinho que eu deixei os clientes cuidando do bar, né? E a gente ficou assim muito sentido pela falta dele, porque ficou o lugar, o estabelecimento aqui,
mas a presença dele está sempre aqui no momento, né? E como foi comentado, ele sempre que nós precisávamos de troco, de nota de R$2, era um lugar que a gente sempre vinha para nos socorrer, né? E ele sempre estava muito pronto para atender a todos nós. E ninguém teve reclamação dele, ele só deixou saudades na presença dele. O time de bocha era do bar Três Irmãos. Até inclusive acho que Augusto também frequentava, né? Augusto também frequentava. Então era o time da casa. Vamos lá em tal lugar. Bom, nós temos 12 elementos. Então vai os 12 lá. Nós se reunia aí, às vezes ia com 2 caras, 3 caras, amigo aí, ia lá. Fazia o amistoso lá, até o final da tarde, terminava, daí ia embora. Daí a última parada nós vinha aqui. Aqui então vamos tomar a saideira agora, para nós completar o dia. Aí abastecia mais um pouco o tanque aqui e depois botava para o combustível para a subida das celas. O pai, ele ajudava também muito as pessoas. Ele sempre ajudava a vender as rifas. Eles fizeram várias promoções também beneficentes para algumas pessoas, né? Então, o pai, ele tinha um coração muito grande, né? Tem várias pessoas que falam assim, que você conversa, o seu Milton me ajudou nisso, o seu Milton me ajudou naquilo. Desde a questão, às vezes, de empréstimos, né? Então, o pai sempre teve um coração muito grande. Então, e ele deixou um legado, o meu pai deixou um legado com certeza de trabalho, né, de honestidade e de muita amizade. Né, isso a gente tem um orgulho do pai, que o pai sempre foi uma pessoa honestíssima, né, trabalhador. Começaram, né, lá atrás sem nada, né, humildemente, e ele criou, né, todos nós, a gente tem muito orgulho disso. Né, ele criou uma família, 5 filhos, né, somos todos, graças a Deus, bem educados, e eu tenho esse sentimento assim pelo pai, que ele fez tudo sempre o que ele pôde por nós. Se ele pudesse, ele faria mais ainda. E o pai sempre valorizou muito família, né, família e amigos. E de 2007 para cá o pai seguiu sozinho até que, infelizmente, no ano passado, dia 19 de maio, ele faleceu. E com ele acabou falecendo toda uma história, porque esse bar ele não é simplesmente um ponto comercial. Aqui se criaram muitos vínculos, pessoas, como já foi falado, vinha o pai que depois teve filho, aí vinha o neto, até às vezes o pai encontrava pessoas que vinham aqui e diziam, eu sou fulano, neto do seu cliente e tal, assim, assado, porque ao longo de todos esses anos muitas histórias aconteceram aqui. Claro que talvez nem todas maravilhosas, né, enfim. Bar às vezes tinha um atrito ou outro, até mesmo entre os clientes. Eu morei muitos anos, alguns anos, 5 anos numa casa da esquina ali, e eu às vezes em casa, né, sozinha com ela, minha filha pequena, e o pai fazia muita promoção com churrasco. Eu senti o cheiro daquele churrasco e eu com a vontade, digo, meu Deus, eu vou lá pegar um pedação de carne. Mas aí às vezes eu ficava com vergonha por ser um ambiente masculino, né? Aí eu acabava não vindo, daí no outro dia eu comentava, dizia, pai, que churrasco gostoso, não sei o quê. Fiquei com vontade e tal, dizia, mas meu Deus, por que você não foi lá, não sei o quê. O meu pai, ele era uma pessoa muito brincalhona. Ele era assim, como diz o ditado, perdi o amigo, mas não perdi a piada. Eu mesma, ele colou umas moedas no chão e um dia eu vim aqui, eu cutuquei aquela moeda, tipo, não teve um ser humano que entrou aqui que não caiu no conto da moeda, né? Que ele colou as moedas no chão. Eu sou a Camila, a primeira neta do seu Milton, por muitos anos reinei absoluta, né? Então, sempre muito mimada. Eu morava aqui perto na esquina, então quando eu era pequena, eu passava tardes aqui no bar. Tinha cliente que me chamava, chegou a feinha. E daí eu ficava aqui, tinham máquinas de jogos aqui e era minha. Durante a tarde era eu ali, passava
uma tarde tranquila aqui no bar. Fui ganhadora de uma das rifas também. Tenho uma televisão até hoje, que eu ganhei da rifa do bar. O vô, ele era vendedor mesmo, a gente brincava. Muitas vezes eu tinha rifa minha de faculdade, que precisava para alguma coisa, eu chegava em casa e dava o bloco para ele, de manhã cedo. De meio-dia ele chegava, jogava o bloco, vendeu nada. Abria o bloquinho, tava lá o dinheiro. Tinha vendido tudo. Fazia festa lá embaixo, daí a carne, pão, salada, ele dava tudo. Ele vendia lá, fazia festa, comprava carne, tudo. E nós só pagava a bebida. O que comia, ele dava tudo. Na verdade, arrecadava a latinha durante o ano. E daí estocava e depois vendia as latinhas. Com esse dinheiro ele fazia como fraternização e o que faltasse, no caso, ele tirava do bolso, completava e fazia festa com os clientes. E eu lembro que eu gostava também muito de vir no bar dele, né? Que não era tantas as vezes que eu vinha aqui, só que sempre quando eu vinha aqui eu gostava muito, eu ficava do lado dele ali. Tinha vezes que eu até dava uma pequena ajudinha para ele. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu disse que quando eu crescer um pouco e tal, eu ia ajudar ele um pouco no bar e tal, só que, né, o tempo passa rápido, né, passa voando e foi tarde demais. Mas eu tenho ainda bastante lembranças dele e eu sempre gostei muito dele. E aquele foi também uma parte importante da família, né? Ele sempre foi uma pessoa muito legal, uma pessoa muito gentil. E, né, agora, ano passado, ele se foi, né? Ele deixou a gente. Só que mesmo assim, ele continua do nosso lado, sempre apoiando, sempre, em quase todos os momentos, ele vai estar com a gente. E o meu avô, né, o nosso avô, ele também, ele era de volta da Nossa Senhora Aparecida e ele era muito, mas muito corintiano mesmo. Ele era muito fã e foi ele que incentivou a nossa família inteira, até os netos a serem corintianos. Que eu tinha que falar do Milton, que ele era... maluco. E todo o ano do aniversário dele convidava todo mundo. Nos aniversários convidava os clientes. E ele fazia a festa dele no irmão dele ali embaixo. Bom, conheci o Milton em 1984, comecei a frequentar o bar dele, daí muita gente boa, o Milton, frequentava todo dia o bar, todo dia de manhã e de tarde, só quando estava trabalhando que eu não frequentava, e a única coisa que tem que falar é que ele era um cara muito legal, gente boa, e para mim ficou a lembrança dele até hoje, e inclusive depois que o bar fechou, a gente ficou uns par de dia indo lá até se acostumar. E tenho lembrança dele para sempre. O Bar Três Irmãos, ele sempre foi um ponto de referência da volta do Maurício. Não era simplesmente um bar, era um ponto de encontro de amigos. O meu pai cativava as pessoas com o seu jeito simples, sempre humilde, generoso. As pessoas que iam para o Bar Três Irmãos iam para ficar na companhia do meu pai. Elas gostavam da presença dele e, através desse jeito simples, sempre ajudando, nunca se negando aos outros, o meu pai fez grandes amigos ali. Meu nome é Elisângela, sou filha do Milton, do Bar Três Irmãos. O meu pai, ele só fez trabalhar a vida inteira. Meu pai trabalhava de domingo a domingo, de segunda a segunda. Não tinha feriado, Natal, Ano Novo, que meu pai não abrisse o bar, ele abria sempre. Ele estava sempre trabalhando.
Era uma extensão da nossa casa, né, o trabalho dele. Meu pai passou mais tempo da vida dele trabalhando do que descansando. E eu tenho muito orgulho do meu pai, porque tudo que ele conquistou foi fruto desse trabalho, que ele começou praticamente do zero. Quando meu pai descia para abrir o bar, sempre tinha gente ali na frente esperando ele. E depois que ele faleceu, a gente passava ali na frente e as mesmas pessoas às vezes estavam ali na frente. Como se estivesse esperando ele abrir o bar, mesmo a gente sabendo que isso não era mais possível. O meu pai faleceu no dia 19 de maio, no dia do meu aniversário. Meu pai faleceu praticamente nos meus braços e da minha irmã. Eu sinto muita, muita saudade dele, assim. Meu pai tinha muita coisa ainda para viver, ele faz muita, muita falta mesmo.